Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é André Vitor e hoje a gente vai falar sobre compactadores e descompactadores de uma forma mais prática. Para esse vídeo eu separei uma forma simples, usando a interface gráfica e 6 programas para usar no terminal. Então, sem mais enrolação, vamos começar pela interface gráfica. Se você usa alguma distro Linux com interface gráfica, como o Ubuntu, por exemplo, provavelmente você tem um gerenciador de arquivos. No caso do Ubuntu aqui, é o Nautilus. Basicamente, a gente tem aqui do lado os arquivos, só abrir e temos acesso à pasta, né? Vamos entrar aqui no Documentos. Aqui eu já deixei separado alguns documentos, algumas pastas para a gente testar. Vamos entrar aqui no Teste Gerenciador. E bom, como que eu faço uma compactação pela interface gráfica? É super simples. Eu vou vir aqui, vou selecionar os arquivos, clicar com o botão direito, e bem aqui ele vai me mostrar essas opções, né? Eu vou vir aqui em comprimir, vou dar um nome para o arquivo, vou deixar teste mesmo. Aqui ele me dá as opções, né, de compactação. Tem o zip, zip com senha, tar.xe e setz. Eu vou deixar como zip mesmo e vou dar em criar. Pronto, criou o arquivo teste.zip. Se a gente der 2 cliques aqui, ele mostra os arquivos que tem dentro, tamanho, tipo, a data de modificação, etc. E se eu quiser extrair, eu venho aqui, botão direito, abrir com um gerenciador de arquivos compactados, e ele mostra aqui. E se eu quiser extrair, eu venho aqui com o botão direito, vou aqui em extrair aqui, se eu quiser extrair nessa pasta, ou extrair para. Eu vou extrair para criar uma pasta, né? Criar uma pasta aqui, teste, vou dar um enter, e ele vai extrair para dentro da pasta teste. Vou dar um selecionar, se eu vir aqui, tá lá, todos os arquivos que estavam comprimidos. E agora que a gente já viu como compacta e descompacta pela interface gráfica, vamos dar uma olhada como a gente faz a mesma coisa, só que no terminal. Então vamos abrir aqui o terminal, deixa eu fechar esse aqui, vamos abrir aqui o terminal, e o primeiro comando que a gente vai ver é o zip, que é esse aqui. Se a gente der um zip-h, ele mostra todas as opções que o zip tem, certo? Bom, vamos limpar aqui. Vamos supor que por algum motivo você não tenha um gerenciador de arquivos. Ou então que o seu gerenciador de arquivos não tenha a opção de comprimir. Nesse caso, você não tem outra opção, vai ter que usar o terminal. Nesse caso, a gente vai usar o zip, né? Como eu acabei de falar. E também existem outros, que a gente vai falar um pouquinho mais aí pra frente. Vamos começar aqui com o zip. A estrutura básica dele é a seguinte: zip, traço. Aqui vai as opções, entendeu? Aqui, por exemplo, R é uma opção. E eu vou digitar o nome do arquivo, teste.zip. E depois eu coloco os arquivos, né? Nesse caso, exclamação.txt, por exemplo, se eu quisesse que todos os arquivos de texto fossem parar dentro do teste.zip. Nesse caso aqui, não vai dar certo, porque a gente não está no diretório que tem os arquivos. Então vamos ir para lá, né? Dar um cd documentos. E eu tenho uma pasta separada aqui que é a teste.zip. Beleza. Aqui no teste.zip, eu tenho alguns arquivos de texto, né? Tenho o teste1, teste2, teste3, teste4. Todos são arquivos de texto. Nesse caso, então, se eu quiser só comprimir eles, compactar eles e deixar em um arquivo só, eu vou dar zip teste1.zip espaço exclamação.txt. O que ele vai fazer é basicamente comprimir todos os arquivos de texto para dentro do arquivo teste1.zip. Vou dar um enter. Viu só? Ele comprimiu. Se eu quiser verificar, vou dar um ls aqui. Tá lá, teste1.zip. Daqui a pouco a gente vai ver uma forma de listar os documentos dentro dos arquivos .zip, certo? Por enquanto, vamos prosseguir. Agora vamos supor que eu quisesse comprimir os arquivos de uma pasta ou um subdiretório. Nesse caso, a gente pode usar o parâmetro "-r", certo? Para isso, vamos criar um diretório mkdir teste.dir. Criei o diretório teste.dir, vamos dar um ls para dar uma olhada aqui. Tá lá, teste.dir. E vamos copiar os arquivos de texto para o teste.dir.
Pronto. Agora, a gente pode vir aqui, digitar zip, -r, testdir. Não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá? Só para ficar organizado. .zip. E aí, a gente vai usar o diretório testdir. Testdir. Lembrando que a ordem vai ser sempre essa, tá? Comando, parâmetro, arquivo de saída, .zip e a origem. Vamos dar um Enter. Pronto. Ele foi lá e criou o arquivo testdir. Se eu der um ls aqui, tá lá, testdir.zip. E pra gente dar uma olhada, como eu não quero dar um spoiler do que vem aí à frente, vamos abrir aqui o testzip e vamos dar 2 cliques aqui no testdir. Percebam que tem a pastinha testdir e dentro dela tem lá os arquivos de texto. Se eu tivesse algum diretório aqui dentro, ele também ia comprimir, tá? Uma coisa bem legal do zip é que ele permite que a gente compacte com taxas pequenas ou grandes, ou seja, a gente pode escolher a taxa de compactação que ele vai ter. E a gente faz isso usando números de 1 a 9, certo? Então, vamos testar aqui. Vamos supor que eu queira compactar um arquivo com a menor taxa possível. Nesse caso, vamos digitar zip, -1, que é o menor valor possível. Nome do arquivo, vamos colocar como teste tamanho 1.zip e vamos usar todos os arquivos de texto, .txt. Vou dar Enter e tá lá, ele gerou o arquivo teste tamanho 1.zip. Se a gente for vir aqui, ó, no gerenciador, a gente vai ver que o teste tamanho 1 tem 211 KB. Dá pra gente fazer uma comparação com o teste 1 aqui, que tem 58 KB. Percebam que quando a gente usa o zip, normalmente ele já tem uma taxa de compactação bem pequena, né? Ele usa praticamente o máximo de compactação que ele pode. Agora, se a gente quisesse usar uma taxa meio termo, a gente pode também. Vou dar a setinha para cima aqui 2 vezes para ele mostrar o comando. Pronto, tem que digitar de novo, né? Vamos colocar teste tamanho 5 e vamos colocar 5 aqui no valor. Que daí ele vai usar o 5 como parâmetro. É quase um meio termo ali entre o 1 e o 9. Vou dar Enter, criou o arquivo. Vamos vir aqui para dar uma olhada. Teste tamanho 5. Ó, percebam que ele tem exatamente o mesmo tamanho do teste 1.zip. Aqui, ó, 58.9 KB. Ou seja, aqui, quando a gente deu o zip sem parâmetro nenhum, ele foi lá e compactou com um tamanho padrão, que foi o 5, certo? E agora, se a gente quiser usar a maior taxa de compactação, vamos digitar o 9. Então, vamos colocar aqui 9. Vamos trocar o 5 aqui no nome pelo 9, para ficar organizado e a gente ter como comparar depois. Vamos dar um Enter. Pronto. Vamos vir aqui para comparar. Teste tamanho 9. Ó, 51 KB, cara. Parece pouca coisa, mas se você tiver um documento, uma pasta muito grande, dá uma boa diferença no final. E é interessante notar que esses parâmetros de compactação a gente não tem como fazer se a gente vier aqui com o botão direito e comprimir. Ele não deixa a gente escolher o tamanho de compactação. Ele vai vir por padrão. Algum tamanho especificado pelo sistema. Certo? É por isso que os comandos pelo terminal são bem melhores, por assim dizer. Agora vamos supor que por motivos de segurança você queira colocar uma senha. Isso é possível, tá? Assim como aqui, pelo gerenciador, eu posso escolher criar um arquivo zip com senha. Aqui, ó. Esse cadeadinho aqui é com senha. Pelo terminal, eu também posso fazer isso, tá? Então vamos aqui no terminal. Vamos limpar para não ficar muito feio. E vamos colocar lá zip -e de encrypt. E aí a gente coloca teste senha .zip e vamos colocar exclamação.txt. Lembrando que você pode colocar o nome dos arquivos separado por espaço, tá? Por exemplo, eu posso usar teste
.txt espaço teste2.txt, que vai dar no mesmo de compactar todos os arquivos de texto. Nesse caso não vai dar exatamente o mesmo, porque eu tenho mais do que esses dois, né? Mas, para fim de exemplo, vamos criar um arquivo desse jeito. Então vamos dar Enter, ele vai pedir a senha duas vezes, a primeira você coloca a senha e depois você confirma. Eu coloquei a senha 123, tá? Vou dar Enter e pronto, ele criou o arquivo com senha. Daqui a pouco a gente vai ver como descompacta os arquivos com senha, sem senha e etc, tá? Mas vamos continuar aqui. A gente quiser abrir aqui, ó, quando a gente abre, ele já mostra, ó, tem um cadeadinho, ou seja, tem senha o documento. Vamos fechar aqui e vamos voltar para cá. Agora, vocês perceberam que sempre que eu dou Enter depois de digitar o comando zip, ele vai me retornar essas coisinhas aqui, né? Nesse caso não o Enter e Verify Password, mas essas aqui. Que ele está mostrando como se fosse um log, né, do que ele está fazendo. Aqui ele está adicionando o arquivo teste.txt e depois o teste2.txt e por assim em diante. Bom, se eu quiser manter o meu terminal limpo, eu posso simplesmente tirar esses avisos usando o "-q". Então, vamos lá, vamos digitar zip. Opa, digitei um acento aqui sem querer. Zip, espaço "-q". Nome do arquivo, vamos colocar teste quiet, o que é de quiet, tá? .zip. Vamos dar espaço e vamos colocar exclamação .txt. E pronto. Viram? Ele não mostrou nenhum log. Ele só fez a compressão quietinho, sem mostrar nada no terminal. Se a gente vier aqui, bem aqui, ó, teste quiet. Foi lá e comprimiu os arquivos. Simples assim. Bom, por fim, nós podemos usar os comandos em conjunto. Por exemplo, se eu quiser zipar os arquivos com a maior taxa de compressão e sem mostrar nada, eu posso. Vou colocar zip 9q, vou colocar teste2.zip e vamos colocar todos os arquivos de texto. Vamos dar Enter e pronto. O que ele fez? Comprimiu todos os arquivos de texto para dentro do arquivo teste2.zip de maneira silenciosa com "-q e com a maior taxa de compressão. Se a gente vier aqui e der uma olhada, tá lá, teste2.zip com a maior taxa de compressão. Bom, uma outra coisa legal do zip é que eu posso colocar um arquivo depois que já temos um arquivo comprimido. Para exemplificar isso, eu vou criar um arquivo de teste aqui rápido usando o nano. Vou colocar teste5.txt. Vamos dar Enter e vamos digitar alguma coisa aqui. Vamos salvar, vamos sair, vamos dar um ls. Temos aqui, ó, o teste5.txt. E agora vamos adicionar ele no arquivo teste1.txt. Para fazer isso é bem simples, a gente vai usar o zip -u para adicionar. E vamos lá, digitar o nome do arquivo que já existe, que é o teste1.zip. E vamos digitar o nome do arquivo que a gente quer adicionar, teste5.txt. Assim que eu der o Enter, ele foi lá e adicionou o teste5.txt no arquivo teste1.zip. Se a gente vier aqui e olhar o teste1.zip, vai estar lá o teste5 que a gente acabou de criar. Agora vamos supor que você está com pouco espaço no seu PC, ou que você não quer mais ficar com os arquivos que você acabou de compactar. Você pode excluir eles, certo? Você pode fazer isso de duas formas. A maneira mais lenta, que é compactando os arquivos, depois indo lá e removendo eles manualmente. Vim aqui e mover para a lixeira, ou simplesmente dar um delete. Ou você pode fazer isso da maneira mais prática possível, que é usando o parâmetro "-m", que vai fazer o seguinte, ele vai mover os arquivos que você vai compactar para dentro do arquivo .zip. Vamos testar? Zip -m teste remove .zip
exclamação.txt. Assim que a gente der o Enter, para não ficar muito feio no terminal, eu vou dar o Q aqui. Assim que a gente der o Enter, ele foi lá e adicionou todos os arquivos de texto para dentro do test remove e depois excluiu eles. Vamos dar um ls. Vejam só, não tem mais os arquivos de texto, só os arquivos zip que a gente criou. Mas, se a gente vier aqui, vamos dar uma olhada, cadê? Test remove. Todos os arquivos de texto estão aqui dentro, certo? E bom, para finalizar, a gente pode testar e reparar arquivos usando o zip. Para fazer isso é bem simples, a gente tem os parâmetros "-t" para testar o arquivo e "-f" para a gente reparar. Então vamos primeiro testar, né? Zip "-t" e vamos pegar aqui o arquivo test1.zip. Vamos dar Enter. Ele testou e mostrou ali, ó, teste do test1.zip, ok, ou seja, não temos problema nenhum. Mas supondo que a gente tivesse problema, a gente pode usar o parâmetro "-f" para reparar. Nesse caso, a sintaxe é um pouco diferente, tá? A gente vai colocar zip "-f, vamos selecionar o arquivo test1.zip e agora a gente vai precisar colocar o arquivo de saída. Vamos digitar --alt com um T só e o nome do arquivo, que vai ser o de saída, né? Arquivo reparado. .zip. Vamos dar um Enter. E pronto. O que que ele fez? Se a gente der um ls aqui, ele fez o seguinte. Ele pegou o test1.zip, tentou reparar os arquivos dentro dele, fez uma cópia dos arquivos reparados para dentro do arquivo reparado.zip. Se a gente vier aqui no gerenciador e abrir o arquivo reparado.zip, a gente pode ver que estão aqui os arquivos que estavam no test1.zip. Beleza? E bom, agora que a gente já viu como compactar os arquivos usando o zip, a gente precisa descompactar, né? Senão, não vale de nada ter os arquivos ali. Para isso, a gente vai usar um comando bem sugestivo, que é o unzip. Está no nome dele. Ele vai unzipar, digamos assim, o arquivo zip. Bom, o uso dele é muito simples. É só digitar unzip e o nome do arquivo. Foi lá e pronto, extraiu todos os arquivos do test1.zip. Se a gente der um ls, antes a gente estava sem os arquivos aqui, tá lá. Eles foram extraídos para o diretório atual. Mas, cara, extrair tudo para o diretório atual às vezes fica meio chato. Vamos supor que você baixou um arquivo da internet, ele tem 50 arquivos dentro dele, e quando você vai extrair, ele vai direto aqui e fica um negócio ridículo de horrível que você não acha mais nem seus arquivos, né? Nesse caso, a gente pode extrair os arquivos para um diretório, usando o parâmetro "-d". Vamos dar uma olhada como é que funciona? Vamos lá. Unzip "-d" de diretório. Aqui a gente vai digitar agora o nome do diretório. Nesse caso, a gente pode usar um diretório que já existe ou criar um. Eu vou criar o teste / e agora a gente coloca o nome do arquivo. test1.zip. Vamos dar Enter e pronto. Se eu der um ls aqui, tá lá a pasta teste. Se eu der um cd na pasta teste e der um ls, tá aqui os arquivos extraídos. Lembra que eu falei lá atrás que a gente pode ver os arquivos que estão dentro do .zip pelo terminal? Para fazer isso, a gente usa o parâmetro "-l" do unzip. Opa, digitei zip aqui, é unzip "-l" e a gente digita um arquivo, test1.zip. E pronto, ele vai me listar aqui a data e hora que o arquivo foi criado, o nome do arquivo, total de arquivos e o tamanho de cada arquivo, sem a compressão, tá? Esse aqui é o valor original do tamanho do arquivo. E agora, se a gente quer ver de uma forma mais detalhada ainda, a gente pode usar o parâmetro "-v, que é de verbose. Então vamos usar o unzip "-v test1.zip, que daí a gente já compara
a diferença entre o "-l" e o "-v". Vamos dar Enter. Percebam que antes ele tinha 4 colunas aqui, certo? Agora ele tem várias. Ele tem o tamanho do arquivo original, o total, igual tinha aqui, beleza? E ele tem o tamanho do arquivo compactado, olha que interessante. Nesse caso aqui, alguns arquivos ele não muda, tá? Porque, como foi explicado no vídeo anterior, os arquivos compactados fazem basicamente remover, entre aspas, a repetição de certas palavras ou bytes. Então, ele tem aqui o valor dos arquivos compactados. Nesse caso, percebam que o arquivo teste1 e o teste4 tem seus 12 megas aqui e compactados ficam com 2 megas. Olha só, 2 megas não, 29 KB cada um. Ou seja, é uma diminuição bem grande, certo? E aqui ele dá as outras coisas, como a taxa de compressão, o dia e a data que foi, o dia e a hora que foi criado, e mais alguns outros detalhes. Além do básico, né? E agora lembra que lá atrás a gente criou um arquivo com senha? A gente pode descompactar ele também. E não precisa colocar nenhum parâmetro a mais. É só digitar unzip e o nome do arquivo. Mas nesse caso eu vou direcionar para um diretório para não ficar muito feio. Diretório teste senha barra e vamos pegar o arquivo teste senha. Ele vai me pedir a senha, eu coloquei 1, 2, 3, vou dar Enter e pronto. Se eu der um ls aqui, tá lá a pasta teste senha, vamos dar um cd até lá. E tá aqui os arquivos de texto que a gente colocou naquela hora, que era o teste1 e o teste2. E só muito simples descompactar usando o unzip, cara. Bom, se a gente testar agora, extrair o arquivo teste1.zip para o diretório atual, ele vai me perguntar a seguinte coisa: você gostaria de substituir o arquivo teste1.txt? E aí ele me dá as opções: sim, não, todos, ou seja, substituir todos, substituir nenhum ou renomear. E ele vai fazer isso para cada arquivo, a não ser que você escolha as opções N ou A. Eu vou escolher a opção A e ele vai sobrescrever todos os arquivos para dentro do diretório atual, certo? Ah, mas é muito chato, né? Você vai dar unzip e aí vai ter que escolher uma opção. Dá para fazer isso de uma forma automática, certo? Sem você ter que digitar alguma outra coisa depois de dar o comando. A gente pode usar unzip -o para substituir todos os arquivos sem perguntar nada. Então vamos dar um zip -o e vamos digitar teste1.zip. Vamos dar Enter e pronto. Ele não me perguntou nada, ele só fez a substituição. E a gente pode fazer o mesmo com o oposto, que é não substituir. Nesse caso, a gente usa o parâmetro "-n", que ele não vai substituir nenhum arquivo. Tanto que se eu der Enter aqui, ele não vai fazer nada. Percebam? Ele só mostrou o arquivo e não fez nada, ele não substituiu. Mas vamos supor que no teste1.zip a gente tivesse um arquivo a mais do que a gente já tem. Vamos colocar um arquivo lá. Vamos testar. Vamos criar um nano teste6.txt. E aí, vamos colocar o teste6.txt dentro do teste1.zip. Vamos lá? Zip -u teste1.zip teste6.txt. Adicionamos o arquivo teste6 para dentro do arquivo teste1.zip. A gente pode até dar uma olhada. Unzip -l teste1.zip. E tá lá. O arquivo teste6 está dentro do teste1.zip. Agora vamos remover o teste6 do diretório atual para a gente ver uma coisinha. Vamos usar o rm
teste6.txt e pronto. Não temos mais o arquivo teste6.txt. Vamos dar uma limpada aqui para ficar mais claro. E se a gente vier aqui e colocar unzip -n, ele só vai extrair o arquivo teste6, porque os outros já existem. Quer ver? Vamos dar Enter. Tá lá. Ele só extraiu o arquivo teste6, porque os outros já estão presentes aqui na pasta. E ele fez isso sem perguntar se eu queria substituir os outros ou não. Percebam que assim como o zip, o unzip também deixa essas coisinhas, esses logs, ele vai dizendo o que ele está fazendo no terminal. E se você quiser um terminal mais limpo, sem ter que ver isso aqui toda vez que você dá o comando, você pode simplesmente usar o "-q", igual no zip. Então a gente pode usar unzip. Vamos usar o "-o", para ele não perguntar se a gente quer substituir. E vamos colocar o "q", para ficar em silêncio, para ficar quiet, né? Vamos lá, teste1.zip. Vamos dar Enter e pronto. Ele foi lá, extraiu sem perguntar nada e usou o "-q" aqui para deixar em silêncio, ou seja, não mostrou isso aqui pra gente. E para finalizar o unzip, a gente também pode testar os arquivos que a gente criou. Isso de uma maneira bem simples e semelhante ao zip, usando o parâmetro "-t". A diferença é que aqui o "-t" é minúsculo e não maiúsculo. Então vamos colocar unzip "-t", teste1.zip. Vamos dar um Enter. E aqui ele mostra o estado de todos os arquivos dentro do arquivo .zip. E aí ele retorna aqui, né, que nosso arquivo está sem nenhum erro. Mas o unzip não repara os arquivos, certo? Isso fica responsável pelo zip. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. No vídeo de hoje a gente viu como usar o zip e o unzip para compactar e descompactar arquivos, respectivamente. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o rar e o setz, que são outros dois programas para compactar e descompactar arquivos. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre algum dos comandos que eu apresentei no vídeo de hoje, só deixar um comentário aí. Isso ajuda demais e até um próximo vídeo. Falou!